vocês estão? Outono bateu na porta, né? Agora veio. Eu vou fazer esse vídeo pra vocês. É um vídeo que eu pensei que eu não faria mais. Falando sobre migração. Essa semana eu tenho recebido bastante mensagem de perguntas de pessoas querendo vir imigrar pro Canadá, me pedindo dica, perguntando como que faz. E isso me incomodou um pouco, porque faz muito tempo que eu não recebo mensagem assim. Quando eu cheguei aqui, eu recebi muita, mas depois eu não recebi mais. Eu fui me afastando sobre esse assunto. E agora começou a aparecer. Então, assim, sinto que nesse momento é minha missão voltar nesse assunto de novo. Se eu puder ajudar uma pessoa a fazer o melhor possível, né? Pra realizar esse sonho de morar no Canadá, de fazer o processo da maneira certa, eu acho que vale a pena ainda falar de novo do assunto. Então, eu vou fazer vídeo para quem quiser e estiver disposto a me ouvir e a compreender esse processo de vir para o Canadá. Então, eu vou dividir isso em duas etapas. Vídeo falando sobre como vir legalmente e vou fazer um outro vídeo falando sobre como vir como turista. Como vir, não ensinando, mas dizendo os prós e os contras. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer não vem assim, porque muitas pessoas vêm, dão errado, outras dão certo. Então, eu quero mostrar os dois lados, né? Do porquê sim, do porquê não. De jeitos, de todas as maneiras, e aí todo mundo é adulto, fica aí a reflexão e todo mundo vê o que é melhor para si, né? Então eu vou falar nessa vez aqui, nesse vídeo, sobre como vir legalmente, as possibilidades e tudo mais. Então vamos lá para essa série aí de assuntos sobre imigração. Quem vai ficar nesse vídeo é quem realmente quer ficar, quer entender e quer imigrar. Tem o sonho de mudar do país de primeiro mundo, seja ele qual for, mas eu acho que especificamente eu vou conseguir ajudar em relação à informação sobre o Canadá. Não sou a pessoa mais informada do mundo, não sou profissional, mas eu trilhei o caminho para poder chegar aqui, eu pesquisei muito. Isso é um dos pontos que eu quero abordar, porque o que eu percebi nas pessoas que querem imigrar aqui para o Canadá é zero pesquisa. As pessoas não sabem o básico sobre imigrar, o básico. E quando você quer mudar para um país, eu acho que isso é lição, é tarefa de casa, você pesquisar sobre aquele país, sobre como funciona a imigração para aquele país. Para aí sim você conseguir entender qual é a melhor forma de você imigrar. Porque a minha forma foi a melhor para mim, mas ela pode não ser a melhor para você. Ela pode ser para você o jeito mais difícil ou praticamente impossível. Entendeu? Então, você, primeiro de tudo, não pode deixar o seu processo de imigração na mão de terceiros, de ninguém. A burocracia é diferente. Você escolhe deixar o seu processo na mão de alguém depois que você já entendeu tudo ali sobre o que você quer fazer, para onde você quer ir, como você quer chegar. Aí é diferente, mas o primeiro passo é você com o seu processo. Isso é básico, isso é o primeiro ponto, não é o segundo, não é o terceiro, é o primeiro ponto da imigração, seja para qualquer país. Então, vamos lá, com a Pandorinha brincando ali, ó, ela não para, daqui ela tá aqui. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco de como a gente migrou, desde o início do processo de tudo, para vocês entenderem. Eu acho que fica mais fácil para explicar e vocês entenderem como que vocês devem agir com o processo de vocês. A gente começou a pensar em migrar, eu e o Hélito juntos, né? Porque antes a gente tinha uma vida separada, né? A gente não nasceu juntos. Eu tinha meus sonhos, ele tinha o dele. Eu também tinha vontade de mudar de país, mas a gente sempre acha que a gente, sendo pobre, a gente não tem condições de mudar. Só quem tem dinheiro. E legalmente nunca foi plano pra gente imigrar ilegal. Então, por isso que a gente sempre pensa, não é pra mim, porque é só pra quem tem grana. E o Hélito também tinha vontade de mudar para outro país, ele teve vontade e tudo mais, mas nada que foi para frente. Isso eu tô falando antes da gente se conhecer. Mas a partir do ponto que estávamos juntos, surgiu uma oportunidade. Sabe, aquelas informações que chegam para você e reacende aquilo que você pensava antigamente? De novo, que volta aquele sonho que estava adormecido? Foi basicamente isso que aconteceu com a gente. Isso lá para final de 2018, começo de 2019. Surgiu aí uma oportunidade, um assunto que estariam contratando para a profissão do meu marido para emigrar para a Europa, no caso Portugal. Meu marido é operador de máquina florestal. E ele chegou com esse assunto, o pessoal falando, tinha grupo já de WhatsApp, tudo e tudo mais. Só que aí quando ele foi ver, já não precisava mais. Foi um negócio assim, já não dava mais certo.
Só que até a gente saber disso, reacendeu ali o assunto e eu comecei a pesquisar, assim. Eu sou mais da ação e já dou um negócio mais cheio, meu marido, ele vai atrás, fazer acontecer. Então, eu comecei a pesquisar, porque eu tinha conhecidos em Portugal, tinha uma amiga que tinha, não, tem uma amiga que mora há anos em Portugal, estudamos juntos, algumas informações e tudo mais, e aí eu comecei a pesquisar muito, muito mesmo. Comecei a seguir pessoas que moram em Portugal, como imigrar, como que era, salário e tudo mais. Nesse decorrer do tempo, foi uma coisa muito rápida, coisa de 2 meses, surgiu as informações de que estavam contratando para operador de máquina florestal aqui no Canadá. E que também tinha um grupo de WhatsApp aí se movimentando da empresa para colocar essas pessoas interessadas nesse grupo. E ali eles soltariam informações sobre como que seria o processo, o que precisaria e tudo mais. E aí conseguimos entrar nesse grupo de WhatsApp, onde eu comecei a pesquisar sobre o Canadá. E foi paixão à primeira vista. Quando a gente começou a pesquisar ali por cima, o país em si, como que ele era, estrutura e tudo mais, foi um negócio assim surpreendente. Foi, ó, a gente quer morar, é nesse país que a gente quer criar nossos filhos. Basicamente isso. Então, a gente entrou nesse grupo de WhatsApp, e lá eles ficavam soltando informações aos poucos, ainda estava muito no início. Eles já tinham trazido uma remessa de pessoas para cá, né, de trabalhadores, e estavam recrutando mais no Brasil, procurando saber se tinha mais operadores querendo vir para o Canadá trabalhar como operador de máquina florestal. Tinha requisitos mínimos, que é outro assunto que não adianta, eu não vou ficar aqui desenhando como se eu estivesse falando para criança, explicando por que tem que fazer isso. Não, gente, eu vou ser curta e grossa, porque é assim que tem que ser. Se você para o Canadá, você quer imigrar, seja adulto, ouça e entenda. Ah, Mizinho, desliga esse vídeo e sai. Porque aqui eu não estou com isso. Eu estou aqui não para dificultar, mas para dizer a realidade e conseguir ajudar você a imigrar para o Canadá do jeito que é. Não é do jeito que eu quero que seja, é do jeito que é. Porque se fosse do jeito que eu queria que seja, eu tinha chegado aqui muito mais cedo do que eu precisei chegar. Então, tinha os requisitos mínimos que era experiência na área. Quando você vai migrar, vem migrar para o Canadá com uma profissão, isso não é empregador, ele vai te pedir, mas é porque o governo exige isso para poder te dar uma documentação, senão essa documentação não sai. Então, não basta partir do empregador e falar, não tem problema essa pessoa não ter experiência, ela tem força de vontade. Infelizmente, a força de vontade não vale de nada se você não tem experiência. Que é o que eu mais ouço. Não, mas eu tenho força de vontade, eu trabalho no que der. E não é assim que funciona. Você ter força de vontade de trabalhar no que der, é você vir legal. Você consegue tirar um visto, você cai aqui dentro, aí você trabalha no que der. Legalmente, não funciona assim. Para te dar um documento, você precisa comprovar experiência naquela área. E dependendo da vaga, tem um mínimo de tempo de experiência. Na época, eles pediam 1 ano, depois começaram a pedir no mínimo 2 anos de experiência, e esses 2 anos tinham que ser recentes. Então, se ele tivesse tido 5 anos de experiência na área, mas esses 5 anos foi há 10 anos atrás, não adiantava de nada, tinha que ser uma experiência recente. E o nível de idioma de inglês básico, que todo mundo foge e atrasa muito mais o processo, porque fica tentando correr dele. Então, você não acelera tentando vir de outro jeito, você atrasa, porque em vez de você se dedicar a sentar, porque o Canadá não te exige inglês fluente, você atrasa o seu processo. Então, você senta, estuda, se dedica e aprende a se comunicar, porque dependendo da sua profissão, que eles vão pedir, que foi no caso do meu marido, o operador de máquina florestal exigia que ele tivesse de 1 a 2 anos de experiência no mínimo, nos últimos 3 anos, e o inglês básico, que na época era o CLB4, né? Hoje ainda é o CLB4 para outra província, que era a província na época que eles só contratavam para essa, que era New Brunswick, que até então nós achávamos que ia para ela. Nós hoje estamos em Nova Scotia, né? Deus mudou os planos pra gente, ele, né? Eu acredito que demoramos também, porque Deus queria que viéssemos para cá. E aqui já é CLB5. Então, nós que viemos para cá, tivemos que ter um nívelzinho de inglês a mais. Só que para quem consegue atingir o CLB4, é só se dedicar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, não é fácil, mas você chega no CLB5. Então, para estarmos aqui, a gente precisou ter o CLB5. Então, basicamente é isso. Você precisa ter experiência na área que estão contratando e um inglês básico.
O inglês vai depender da sua função. Quanto mais a sua função exija que você precisa se comunicar, maior é o nível de inglês que você precisa. Básico de tudo. Karina, eu não quero ir assim, não quero ter que estudar, não sei o quê. Então, novamente eu digo, esse vídeo não é pra você. Imigrar legalmente não é pra você. A gente teve dificuldade de aprender o idioma, a gente ainda tem até hoje, lógico, não é o nosso idioma que a gente domina, e muito pelo contrário, mas o que eu quero dizer aqui, na época a gente tentou, no primeiro ano a gente se esforçou muito, vou falar do meu marido, ele se esforçou muito e ele foi para as entrevistas. E ele não passou na primeira entrevista. A partir do momento que ele não passou, ele desmoronou, ele desmotivou. E aí ele estudou menos e foi parando de estudar. E quando a gente viu, ele já tinha parado. Quando vimos, entrou a pandemia. E a gente começou a ficar olhando alternativas, inclusive vir como turista. Vim de várias formas, pensando em vários jeitos tipo... O tempo que a gente gastou tentando alternativas, se a gente tivesse sentado e se dedicado e estudado, tinha chegado antes. Então, assim, por isso que eu digo, não tenta dar o jeitinho de vir de outro jeito, principalmente se você já tá na profissão que é em demanda. O Canadá tem uma profissão em demanda que nunca para aqui. É saúde, é construção. Então, tem áreas que sempre vão precisar. A imigração pode estar em crise, podem ter freado processos, mas esses processos sempre vão ter prioridade. Dificilmente vão ser processos que vão ser barrados, que vão ser parados. Eles precisam muito desses profissionais. E tem muita profissão que é a realidade, que não é que eles têm falta do profissional. A realidade é que eles trazem a gente para pagar bem menos do que o profissional daqui gostaria, merece receber. Essa é a realidade e isso é fato. Você vai chegar aqui e você vai ganhar bem menos do que o mesmo profissional que é canadense. Então, por isso que eles precisam trazer muito imigrante, porque a gente quer sair do nosso país, a gente quer imigrar para um país melhor e o que eles oferecem tá bom. Então, isso é outro choque de realidade que a gente precisa colocar os pés no chão e entender. Chegando aqui, você vai ganhar menos do que um canadense na sua área, possivelmente. Por isso que eles contratam muito de fora. Não é que eles não têm a mão de obra aqui. Eles têm. Mas eles contratando gente de fora, eles pagam menos. Então, é isso. Então, voltando ao nosso caso, eu não desisti. Eu sempre me permaneci buscando, pesquisando. E aí, essa empresa voltou não, porque eles nunca pararam de postar, de falar. E eu não saí do grupo de WhatsApp. Eu continuei nesses grupos de WhatsApp, sempre bem informada. Só que eu tava meio desanimada. Eu não passava mais informação pro meu marido. Chegou o dia que eles soltaram a informação de que ia ter uma seletiva, que eles iam contratar sem precisar comprovar o nível de inglês prova, porque aqui eles precisam da prova do IELTS ou do CEL, que eles vão tirar a média da sua nota, né? Você saber desenrolar o inglês te ajuda ali no início da entrevista, te ajuda eles terem interesse em você ali no início, né? Mas para vir você precisava dessa prova. E aí eles iam fazer o seguinte, eles iam dar uma oportunidade para alguns que se desenvolvesse bem no inglês, porque isso é primordial, por isso que eu digo, você precisa se comunicar, mesmo que se você der sorte de dia numa empresa, te trazer sem essa prova, porque eles querem que você se comunique, você precisa se comunicar e você precisa entender o que você precisa fazer aqui. E aí ia dar oportunidade para alguns e vir sem essa nota, mas essa pessoa ia precisar se desenvolver bem no inglês, eles iam dar um curso preparatório, você precisaria ir bem nas provas e tudo mais, e ir passando etapa até conseguir a job offer para poder finalmente dar entrada no visto de trabalho para poder vir para o Canadá. Eu estava sabendo disso há alguns dias e não tinha passado pro meu marido mais, porque eu estava desanimada, eu estava preocupada da gente tentar de novo, ele não passar e isso fazer muito mal pra gente, porque quando ele reprovou, foi muito ruim pra gente. Então, eu não queria mais isso. Só que uma amiga que eu acredito que Deus mandou comigo, falou, Karina, você viu tal? Eu falei, eu vi e tal, mas... Ó, eu vou falar uma vez com ele. Se eu tiver que falar duas, eu não vou. Eu vou falar uma vez e o que ele fizer com essa informação vai ser o que vai ser. E o processo ia fechar naquela semana. Aí eu falei pra ele e deixei na mão dele. Aí passou uns dias e falou que ele tinha se inscrevido, que ele tinha recebido o e-mail da empresa e ele estava dentro do processo de seleção para ver se ele ia ser selecionado para essas vagas de estudo, para estudar, entrar nesse grupo, para aí sim ser selecionado para conseguir a job offer. Então eu fiquei animadinha ali, fiquei na minha, né, meio ainda com receio, mas ele foi. Resumindo, eles tinham 3 etapas de entrevista ali.
de que eles iam marcar reuniões, ele passou em todas e ganhou esse curso. Ficou fazendo esse curso de intensivão de inglês e conseguimos a job offer, a nossa tão sonhada. Karina, quanto tempo levou para isso? 4 anos. Então, é o que eu digo, não fuja do que você precisa fazer para realizar seu sonho. É o inglês que você tem que aprender? Ou é o francês? Senta e estuda. Porque não vai ser mais rápido fugir e tentar outros meios, vai ser mais demorado. Então, senta, faz o que precisa ser feito para você chegar aqui, porque o tempo vai passar da mesma forma. Então, não adianta você querer procurar o jeitinho. Então, assim, a gente poderia ter chegado antes? Talvez poderia, né? Só Deus vai saber, sabe responder se realmente era o tempo da gente vir, né? Mas eu sinto que a gente poderia ter chegado antes se a gente tivesse sentado e se dedicado mais. Porque depois que você chega, você tem que se dedicar do mesmo jeito, estudar do mesmo jeito. Você tem que resolver tudo em outra língua. Isso é independente do seu trabalho. Você tem que resolver problemas, hospital, burocracia, tudo em outra língua. Ninguém vai traduzir aqui nada para você. Então, estude, aprenda o idioma pela qualidade de vida da sua família. E aí, conseguimos a job offer depois de 4 anos sonhando, pesquisando e querendo vir para o Canadá. Então, o que eu deixo de informação para vocês de primeiro vídeo, dessa série de primeiro vídeo, estude o idioma, aprenda o idioma do país que você quer imigrar, que não tem nada melhor do que você mudar legalmente, e ainda assim a vida é muito difícil, a gente passa por muita coisa que ainda até você ser residente permanente, então estuda, aprenda, o país não te exige inglês fluente, tira isso da sua mente. Aprenda a se comunicar, estuda, senta, horas vagas. Hoje a gente tem o celular na palma da mão. A gente não precisa estudar quando a gente tiver dinheiro para pagar o melhor professor. Hoje o YouTube tá aí para ensinar você inglês do zero. Então, se você se dedicar, você aprende, porque a gente teve tanto a nossa experiência como experiência de amigos que aprendeu do menos zero em um ano e tirou a nota da prova que precisava. Então, de tudo que a gente viu acontecer nesse processo, por isso que eu digo, você é capaz sim. Você pode estar assim, você não saber falar hi nem bye. Se você sentar, estudar, se dedicar, você consegue. E você tem que pesquisar ali se a sua profissão é uma profissão que demanda, para isso te ajudar a agilizar esse processo. E se você já está numa profissão que é em demanda, você só vai precisar do nível de inglês. Mas também tem muita gente que constrói isso com o tempo. Conheci pessoas que mudaram de profissão para poder adquirir a profissão que está em demanda para conseguir a job offer. Enquanto isso, também alinhando ali o estudo com o idioma. Então, é isso que eu queria passar para vocês de início. Eu vou fazer outros vídeos, a gente vai entrar mais a fundo, vai falar de processos, de como funciona, dentro do que eu posso passar para vocês. Né? Vou tentar aqui dar a informação o melhor possível. E é isso, gente. Eu indico quem quer vir para o Canadá, venha, é um país muito bom. Não é um país perfeito, tá? Ele tá longe de ser o que os influencers mostram na internet, eles só mostram maravilhas. Mas ele é um país muito bom para se viver, principalmente se você tem intenção de criar seus filhos num país de qualidade de vida melhor, em relação à segurança, a estudo e tudo mais. Então, vale a pena, senta, se dedica e entenda que a pressa é inimiga da perfeição. Quanto mais pressa você tem de chegar aqui e na questão de querer dar um jeito diferente para chegar, porque esse você acha que é mais complicado, mais você vai demorar. Isso não vai acelerar o seu processo. Então, se eu cheguei, meu marido chegou, nós não tínhamos idioma nenhum, ainda está em construção esse idioma. Foi 4 anos tentando, e se a gente conseguiu, você também consegue. Então, não desista, não tente dar jeitinho e junto, vamos pegar na mão do outro, se dedicar, se a gente puder dar dicas, quem tiver alguma pergunta, quiser alguma informação extra também, deixa nos comentários, eu posso estar ajudando de alguma forma. Eu tenho um grupo de WhatsApp, que eu tenho colegas desde quando eu tinha o sonho de morar no Canadá, a gente ali conversa. É legal ver, assim, também uma parte já ter chegado aqui e a gente lembrar que era só um assunto de grupo de WhatsApp, só um sonho que parecia ser tão distante e hoje é uma realidade, né? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado, espero continuar podendo ajudar vocês, porque eu tô aqui para falar a realidade, mas uma realidade para te ajudar a vir, não uma realidade para te afastar daqui.
É uma realidade para te ajudar a chegar aqui, se é o seu sonho. Se é só uma vontadezinha, talvez você vai desistir rápido. Mas se for o seu sonho mesmo, morar no Canadá, ouça o que eu tenho para te dizer, faça o que precisa ser feito, que você vai chegar. Não se apegue ao tempo. Eu vou chegar daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, não se apegue nisso. Lógico, a gente tem que ter um planejamento, tem que ter foco, mas o tempo ele vai passar da mesma forma. Foca em como chegar. O que eu preciso fazer para chegar, não quando você vai chegar, entendeu? Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui o meu Instagram, tá? Karina no Canadá, quem quiser me seguir. Lá, às vezes eu falo alguma coisa ou outra, mas falar especificamente de assunto de imigração, eu vou voltar a falar mais aqui no YouTube. Manda esse canal para quem tem vontade de imigrar, quem quer saber mais informações. É isso, pessoal. Beijo e até as outras séries de vídeos sobre como imigrar para o Canadá.